Como eu disse, aula prática número 4, aplicações. Nós vamos fazer aí 2 aplicações hoje. Vamos seguir aquela mesma dinâmica de antes. Ou seja, eu tenho a apresentação do experimento, tá certo? Você vai assistir o vídeo, vai ver como foi feito o experimento. Durante o experimento gravado em tempo real, você vai ter os dados coletados e, a partir dos dados coletados, nós vamos fazer as continhas relacionadas para determinar aquilo que se pretende determinar. No caso do experimento 1, como está aqui na tela, o nosso primeiro experimento, o objetivo é fazer a dosagem do ácido acético em amostras de vinagre. Ok? O que vem a ser isso? O vinagre, pessoal, não é novidade para ninguém, todos sabem o que é um vinagre. Vinagre é uma solução diluída de ácido acético. Em outras palavras, vinagre é uma solução de ácido acético diluída, utilizada aí na culinária, como condimento, né, aí para preparo de saladas e coisas afins. E esse vinagre comercializado aí nos supermercados, obviamente, se é ácido acético, logo nós estamos falando de um ácido, tá? Se é um ácido, cai bem dentro da volumetria ácido-base. Então, para essa determinação, uma amostra de vinagre é tirada, é tomada, foi adquirida aí no supermercado, e lá na embalagem desse vinagre, a indústria que produziu esse vinagre que nós vamos utilizar, e na verdade todas as indústrias, elas devem fornecer no rótulo da embalagem o teor percentual de acidez, ou seja, de ácido acético. Então, na embalagem existe uma porcentagem e eu vou fazer uma análise, vou comparar o resultado encontrado com o resultado fornecido na embalagem. O que nós estamos fazendo é como se fosse um controle de qualidade do vinagre. Nós fomos lá no supermercado, coletamos uma amostra e nós vamos ver se, de fato, tem a quantidade de ácido acético anunciada no rótulo, na embalagem. Tá certo? Então, o propósito é esse. Então, é uma aplicação prática agora. Nós vamos pegar uma situação real e vamos fazer a determinação e, a partir daí, avaliar o resultado encontrado. Detalhe, pessoal, preste bem atenção, vou comentar isso no vídeo. Todo experimento, ele precisa levar em conta uma série de fatores, tá? Que a gente chama de erros ou fatores que podem influenciar de forma negativa nos resultados. Então, você precisa ter atenção a isso, porque a gente cria uma situação aí proposital exatamente para mostrar para você quando, de fato, a gente tem condições de dar um veredicto acerca de uma análise química. Você precisa ter consciência daquilo que está fazendo. Ok? Então, nós vamos para o primeiro experimento. Vocês vão acompanhar aí no vídeo. E a hora que terminar o vídeo, a gente volta novamente aí para fazer a análise desse experimento. Depois a gente começa o outro experimento e volta novamente para fazer a análise do resultado encontrado. São 2 experimentos hoje. Ok? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química Analítica Quantitativa. Como eu falei para vocês nas últimas aulas, as aulas práticas, eu disse que a partir de agora nós vamos fazer algumas aplicações práticas relacionadas à química analítica. Lembrando bem, sempre na química analítica nós vamos fazer alguns ensaios, alguns experimentos, preparando e padronizando os principais reagentes a serem utilizados na análise química. Foi o que nós fizemos. Nas aulas iniciais, nós preparamos e padronizamos 2 soluções importantes dentro da volumetria ácido-base, que é a parte da química analítica que nós estamos estudando até então. Nós padronizamos hidróxido de sódio, 0,1 molar, padronizamos o ácido clorídrico, também a 0,1 molar. Na padronização do ácido clorídrico, segunda aula, nós
propositalmente tivemos uma solução cujo fator de correção não foi aceito, logo ele foi recusado, e nós tivemos que fazer uma correção da solução de ácido clorídrico, e em seguida, na terceira aula, nós fizemos a repadronização desse ácido, mostrando que conseguimos fazer a correção devida e o fator de correção chegou naquilo que nós esperávamos. Bem, então as soluções principais da volumetria ácido-base, no que tange o que nós vamos estudar, foram preparadas, padronizadas, ajustadas. Logo, nós podemos agora fazer algumas aplicações. E hoje, o objetivo da nossa aula é fazer uma aplicação disso, tá? Com o objetivo de fazer a dosagem do teor ou determinação da porcentagem de ácido acético em amostras de vinagre comercial. Está em minhas mãos aqui um frasco de vinagre, ok? Esse vinagre aqui, de acordo com o rótulo na embalagem, que é obrigatório eles fornecerem o percentual de acidez desse vinagre. Segundo essa embalagem, o teor de ácido acético aqui é 4%, ok? 4% é o valor declarado. De acordo com a legislação, você pode ter um erro de mais ou menos 5%, ou seja, 5% para cima ou 5% para baixo desse valor de 4%, ok? Então isso é aceitável, é um limite aceitável, tá? O objetivo da nossa aula é exatamente fazer a determinação do teor de ácido acético nessa amostra de vinagre e a partir daí nós confrontarmos com o valor expresso no rótulo. Ou seja, aqui fala que é 4%. Será que é 4%? Quanto que de fato tem? Chamo sua atenção para observar, eu quero que você guarde bem isso que eu vou falar agora, tá? É um frasco de vinagre, que você vê que aqui a gente já tem mais ou menos aqui uns 20 ml, 30 ml apenas, de um frasco de capacidade 500 ml. Isso quer dizer que esse vinagre já foi utilizado várias vezes, né? E eu quero que você guarde isso, porque todo resultado deve ser levado em conta alguns fatores que possa interferir na análise. Então, é importante você observar isso, ok? Então, como nós vamos fazer isso? No quadro. Então, nós vamos pegar o frasco de vinagre, ok? Vamos tirar dele 10 ml e vamos passar para um balão de 100 ml. Lembre bem, nós fizemos alguns exercícios na aula teórica, onde nós tínhamos um fator de diluição. Lembra? Quando a gente prepara um tanto e titula um outro tanto. Prepara uma quantidade e titula uma fração dessa quantidade chamada de alíquota, ou uma porção da solução preparada. Então, essa aula ela vai trazer exatamente aquilo que nós já fizemos em forma de exercício na aula teórica, e agora você vai poder visualizar essa questão na prática. Veja só, eu vou tirar 10 ml desse frasco de vinagre. Observe que 10 ml é o volume da minha amostra. Outro detalhe, até então nós trabalhamos só com amostra sólida. Todavia, agora minha amostra é líquida. E eu tirei 10 ml dela. Passei para um balão de 100 ml. Logo, eu tenho 10 ml diluído em um balão de 100. Logo, eu tenho uma solução aqui diluída de ácido acético para 100 ml. Daqui, pessoal, de 100 ml, eu vou tirar uma porção, uma alíquota de 25 ml. E vou transferir esses 25 ml para um Erlenmeyer. Tá certo? Transferir isso, você vai lembrar, poxa, eu preparei 100, vou titular só 25, então eu estou titulando exatamente 1/4 do volume preparado inicialmente. Logo, eu tenho um fator de diluição de 4 vezes. Isso vai ser utilizado lá no cálculo da massa encontrada, quando eu vou multiplicar isso pelo fator de diluição para fazer a correção na massa encontrada. Ok? Vamos discutir isso, obviamente, na parte
de cálculo, quando formos fazer esse cálculo. Então, 25 ml são trazidos aqui para o Erlenmeyer, tá? Nesse Erlen, sobre um agitador magnético, eu vou adicionar 3 gotinhas do indicador fenolftaleína. Lembrando, vinagre é ácido. Vinagre nada mais é do que ácido acético diluído, usado aí como condimento, né, nas saladas, preparação de alimentos. Então, o vinagre nada mais é do que ácido acético diluído. E a legislação preconiza um teor percentual de 2,5% a 5%, que é o valor que pode ser utilizado para esse vinagre, tá? Em ácido acético. Então, uma vez que eu passei isso aqui para o frasco, adicionei 3 gotas de indicador, eu vou carregar a bureta com nada mais, nada menos que o hidróxido de sódio que nós padronizamos. Tá certo? Lembrando, embaixo eu tenho ácido, logo eu vou precisar de uma base para fazer essa titulação. Nossa matéria sendo estudada é volumetria ácido-base. Então, hidróxido de sódio na bureta, esse hidróxido de sódio mais ou menos 0,1, com fator de correção de 1,0093. Então, um fator de correção muito bom, né? E volume gasto é aquilo que eu espero gastar na titulação, que é o que, na verdade, eu preciso para fazer todos os cálculos relacionados, né, nesse experimento. Então, hidróxido de sódio, goteja, 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 mudou de cor, paramos, anotamos o volume. Vamos fazer isso, pessoal, como sempre, em triplicata, 3 titulações. Todavia, eu aqui, para não ficar enfadonho e cansativo, eu vou apenas fazer uma titulação, tá? Aqui, mostrar para vocês apenas uma titulação. As demais eu vou omitir do vídeo, eu vou apenas passar o valor médio, porque senão você vai ver novamente eu fazer o mesmo procedimento 3 vezes, coisa que eu já fiz nas 3 primeiras aulas de Química Analítica, para te mostrar que o procedimento ele é repetido, tá certo? Então, eu vou abster de mostrar para você as 3 titulações. Eu vou mostrar apenas uma titulação, mas as 3 serão feitas e o volume médio será o valor colocado ali na lousa para que a gente possa fazer os cálculos, ok? Isso é uma maneira de não ficar tão enfadonha a aula e repetitiva, porque 3 titulações iguais eu já mostrei para você nas 3 primeiras aulas. É simplesmente uma repetição experimental, tá certo? Então, o volume que nós vamos usar é o volume médio tirado de 3 titulações, que é, lembrando, sempre para reduzir o efeito do erro relacionado à medida. A média é o valor mais provável de uma medida, segundo conceitos de estatística. Beleza? Então, veja, o alvo nosso é esse, então, fazer essa determinação, tá? Aqui nós temos o aparato experimental e a reação química. Como é que vai acontecer? Bem, eu vou ter NaOH reagindo com ácido acético. O NaOH, pessoal, ele reage com o ácido acético, que é CH3COOH, certo? Formando, ó, base reage com ácido, formando sal e água. O sal formado aqui, ó, o sódio vai ocupar o lugar do hidrogênio, tá? OH vai juntar com o hidrogênio para formar água. Então eu vou ter o sal, que é acetato de sódio, que é CH3COONA, mais água. Essa é a reação química. Se você observar, a estequiometria da reação é, ó, de 1 para 1. Dado importante, tá? Haja visto que essa relação estequiométrica é muito importante no que tange os nossos cálculos, as análises dos exercícios para a gente resolver, né? Identificar os valores que nós temos por objetivo determinar. Então, a estequiometria é 1 para 1. Bem, uma vez que eu encontrei o volume gasto, eu vou partir para o que eu chamo de receita de bolo. Você vai lembrar, nós já estamos acostumados a falar disso. A receita de bolo é a sequência, né, de cálculos que nós vamos fazer. O objetivo meu é determinar o teor, é a porcentagem. Você vai lembrar lá, ó,
teor é o título, uma das formas de expressar concentração de uma solução. É em termos percentual, tá? E nesse caso vai ser em termos percentual, observa, ó, massa encontrada sobre massa da amostra. Opa, a minha amostra é líquida. Então aqui, ó, nós não vamos usar massa da amostra. Nós vamos usar, na verdade, ó, volume da amostra. Ok? Esse volume eu não transformo em litro, ele é ml mesmo, porque nós estamos calculando percentual. Tá certo? Bom, então veja, ó, para encontrar o teor eu preciso de massa encontrada e volume da amostra. Volume da amostra eu tenho, massa encontrada eu não tenho. Para achar massa encontrada eu preciso de quê? Número de mol, massa molar e fator de diluição. Número de mol não tem, massa molar eu tenho, a gente vai fornecer isso para vocês, né? É a massa molar do ácido acético, tá? Eu vou fornecer isso nos cálculos. E o fator de diluição é quantas vezes a solução foi diluída, né? A alíquota retirada para fazer a titulação. Eu tenho. Então, o número de mol eu não tenho. Por isso, no item 1, o objetivo é determinar o número de mol, a quantidade de matéria. Achando a quantidade de matéria do NaOH, eu acho do ácido acético, por sua vez, e logo eu posso completar toda a sequência de cálculos relacionados. Ok? Para calcular a quantidade de NaOH, observe, barra ácido acético. Barra significa esse é igual a esse. Por quê? Porque a estequiometria é 1 para 1. Ok? Então, quando eu calcular o número de mol, a quantidade de NaOH, eu acho a quantidade de ácido acético, calculo a massa encontrada e acho o teor percentual. Para calcular a quantidade de matéria, eu vou precisar da concentração molar, está aqui, do volume em litro, eu vou achar na titulação, e do fator de correção, porque a solução é padronizada, 1.0093. Ok, pessoal? Então, esses são os fundamentos relacionados ao nosso experimento de hoje. Fazer a determinação do teor de ácido acético em amostras de vinagre. Lembrando, nesse momento você percebe a importância de você trabalhar com a solução padronizada com fator bom. Porque se aquela solução não está bem preparada, obviamente o meu resultado aqui não vai ter poder algum de convencimento para questionar um possível resultado divergente que eu possa encontrar aqui na análise química. Tá certo? Muito bem, então esse é o aparato experimental, são os fundamentos do experimento, as bases teóricas relacionadas ao experimento, e agora nós vamos partir para o experimento propriamente dito. Bom experimento? Muito bem, pessoal, estamos dando continuidade à nossa aula, né? Agora na parte experimental propriamente dita. Como foi falado, nós temos o vinagre, nós vamos tirar, de acordo com o nosso roteiro que foi colocado no quadro, nós vamos retirar daqui 10 ml, eu vou transferir isso para um becker para facilitar a tirada, né, a tomada desse volume, já que aqui eu não tenho condições de colocar uma pipeta para tirar. Então eu vou transferir isso para um becker, está aqui, e eu vou identificar isso como sendo amostra, ok, de vinagre. Importante identificar esses frascos na bancada, porque você pode começar a fazer confusão em relação a esses valores. De acordo com o nosso roteiro, eu vou tirar daqui 10 ml, tá? Para isso eu vou usar uma pipeta de 10 ml, uma pipeta graduada, ok? De 10 ml. E eu vou retirar daqui então, ó, uma porção de 10 ml. Lembre-se sempre, a pipeta ao nível dos olhos, para que eu possa ajustar certinho o menisco lá no zero, tá? Então aqui 10 ml. Feito isso, eu vou pegar um balão volumétrico de 100 ml e eu vou transferir esses 10 ml aqui para dentro do balão. Tá?
aqui. 10 ml dentro do balão, tá? Então, os 10 ml foi para dentro do balão. E agora o que eu vou fazer? Eu vou completar com água destilada até o nível de referência, né? Todo balão também tem um marcozinho onde eu tenho os 100 ml. Então, o que eu vou fazer? Eu vou completar isso para 100 ml. É o meu balão de capacidade 100 ml. Aí aqui, pessoal, você lembra nos exercícios, importante você lembrar isso, né? Nos exercícios, quando se comentava a respeito da amostra que era transferida para um recipiente de tantos ml e uma alíquota retirada. Você precisa agora ter essa percepção para quando nós olharmos para os exercícios, conseguirmos identificar de fato o que está acontecendo. Então, agita um pouco, né? A gente verte o balão, que é fazer esse movimento de sobe e desce, para uniformizar bem, né, a solução. Ok? Então, aqui eu tenho, ó, a solução de vinagre diluída. Eu vou chamar aqui de amostra diluída. Tá certo? Vamos saber que foi os 10 ml retirados aí e passados para cá. Próximo passo é nós, através de uma pipeta de 25 ml, retirarmos daqui 25 ml e transferir para os 3 Erlenmeyers para fazer as 3 análises ou as 3 titulações ou chamada de triplicata, tá? Então, aqui eu tenho o Erler 1, Erler 2 e Erler 3. Então, vou tirar porções de 25, né, desse balão e passar para cá. Como o balão ele é bem fininho e fica difícil, eu introduzi a pipeta aqui dentro, ó, pipeta de 25. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa solução diluída e vou transferir para um becker, né, para facilitar a pegada desses volumes aí. Eu vou passar para cá, ó. Ok? Ó, não precisa nem de ser tudo. Então, eu vou tirar daqui agora, ó, 25 ml. Uma pipeta graduada de 25 também. E eu vou fazer o mesmo procedimento, ó. Pipeta ao nível dos olhos e eu vou retirar aqui uma alíquota de 25 ml. Vamos lá, vou descer um pouquinho. Isso. Agora eu vou transferir isso para esse primeiro Erler. Tá? Os 25 ml, minha primeira porção para a primeira titulação. Fizemos a transferência. Agora, eu vou tirar mais 25 ml, vou passar para o segundo Erlen. Então, a segunda porção, pessoal, ó, de 25 ml retirada da amostra diluída, eu vou transferir para o segundo Erlenmeyer, ó. Então, primeira, segunda porção, 2 porções já transferidas. Então, mais 25, Erler 2. Está aí. E eu vou tirar mais 25 ml, vou pegar mais um pouco aqui, passar tudo para cá. Vou tirar mais 25 ml e completar o meu terceiro Erlenmeyer. Então, vamos tirar aqui mais 25, mesmo procedimento, altura dos olhos,
para acertar o menisco lá no 0. Olha só, acertei. E aí eu venho e transfiro esses 25 ml para cá. Ok? Muito bem. Então, ó, 3 porções, tá? De 25 ml para cada L. Próximo passo, pessoal, nós vamos lá para a bureta, né? Nós vamos carregar a bureta e zerar. Então, eu vou fechar a bureta, fechar a torneirinha, tem que sempre estar de olho nessa torneirinha. Com auxílio de um funil, eu vou encher a bureta e acertar o acertar o menisco, ok? Ó, tá lá. Deixei passar um pouco. Então, pessoal, depois de ter transferido os 25 ml para cada um dos Ehlers, tá certo? Então, eu tenho 3 amostras de solução diluída do ácido acético, do vinagre. 25 ml foram introduzidos em cada frasco. Agora, eu carreguei a bureta, tá certo? Enchi a bureta com NaOH, o NaOH padronizado, que nós já fizemos, tá? Isso foi feito com auxílio de um funil, como nós já fizemos em outros experimentos. E em seguida foi acertado o menisco, 0 na bureta. Então, na bureta eu já tenho o meu hidróxido de sódio acertado lá no menisco, tá certo? O próximo passo, eu vou pegar o frasco contendo 25 ml da amostra diluída, vou adicionar 3 gotinhas do indicador fenolftaleína a 1%. Uma, duas, três. 3 gotinhas. Você percebe que a solução ela permanece incolor, e isto é esperado, haja visto que é um ácido, logo ela fica incolor mesmo, tá? E aí, nós vamos agora fazer a titulação. Lembrando, são 3 titulações, eu não vou fazer as 3 porque é repetitivo, tá certo? Mas o volume que eu vou apresentar para vocês ali na lousa vai ser o volume médio das 3 titulações, tá certo? Então eu vou dar uma pausa depois dessa primeira titulação e eu vou apresentar para vocês os resultados já das outras 2 para não ficar um negócio repetitivo. Então, abrindo a torneira, vamos titular. Eu vou titular até que surja aquela coloração levemente rosada. Então não tem nenhum sinal ainda de mudança de cor, então eu posso intensificar um pouco a queda, né? Eu começo a perceber o surgimento, né, de uma cor levemente rosada que não perdura, que logo desaparece. Isso é um sinal que a reação está acontecendo, a base está neutralizando o ácido, tá? Nós já estamos aqui com quase 14 ml, então a base está neutralizando o ácido acético do vinagre e a tendência é que ocorra uma reação completa de neutralização e a solução mude para aquela cor levemente rosada. Você vê que vai intensificando bastante agora a permanência da cor e vai virar aí, a qualquer momento, a solução muda de cor. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, centralizar melhor e continuar a nossa titulação. Cuidado agora, né, que está prestes a virar. Lembrando, 30 segundos deve ser o tempo dessa permanência de cor. Segundos, a solução permaneceu. Agora eu vou fazer a leitura do volume.
A leitura desse volume, pessoal, deu exatamente 21 ml, ok? Então, esse volume vai ser 21 ml, o volume que gastou. Eu vou anotar aqui, ó, no Erlenmeyer mesmo, tá certo? E como eu disse, eu já vou pular para o volume médio, né? Vou dar uma pausa no vídeo e o volume médio eu vou fazer as duas outras titulações para não ficar amassante, né? E você já vai ter o volume médio das 3 titulações, ok? Feito isso, nós vamos voltar para o quadro e passar esse volume médio aí, que são o volume das 3 titulações, ok? Vou dar uma pausa no vídeo e a gente volta já com os valores das 3 titulações, ok? Já já a gente volta. Então, pessoal, de volta aqui a continuidade da nossa aula, né? Então foi feita a primeira titulação, mostrei para vocês como é feita, né? E as duas outras titulações, aqui eu estou passando os volumes gastos, o que gastou em cada uma delas, para nós fazermos uma média, né? Eu achei melhor fazer assim, porque ficar repetindo, né, o experimento 3 vezes para você ver, sendo que é a mesma coisa, se torna um pouco enfadonho. Então veja só, o volume 1 que você assistiu comigo, acompanhou, deu 21 ml. O volume 2, 21,2. E o volume 3, 21,1. Tá certo? Você vê que ambos os 3 volumes ficaram muito próximos um do outro. Isso fala de reprodutibilidade, o que é importante para nós. E eu vou somar agora esses 3 e fazer uma média. 21 mais 21,1 mais 21,2 divididos por 3. Então, o volume médio vai ser 21, 21,1, 21,2. Dividido isso por 3. Eu vou obter aí 21,1, né? Que é o volume médio. Ó, logo, pessoal, o volume médio 21,1 é o resultado do nosso experimento. Eu vou pegar agora esse volume e vou colocar aqui, ó, exatamente no nosso aparato experimental. 21,1 ml é o que nós gastamos aí nesta titulação. Beleza? Então, esse foi o nosso experimento de hoje. Os cálculos nós vamos fazer com vocês em tempo real, online, na continuidade. Mas todo o aparato foi apresentado, os fundamentos experimentais por trás disso, e nós então vamos fazer a conta e saber, né, qual é o teor percentual de ácido acético nessa amostra de vinagre. Até a próxima. Grande abraço. Logo então, vamos aos cálculos. O experimento já foi apresentado, vamos ver como resolver essa experimentação. Veja só, aqui está o aparato ilustrativo de como foi feito o experimento. Lembra, sempre que eu vou resolver os exercícios, eu acabo transformando o exercício em um aparato como esse. Você acaba de ver todo o procedimento experimental lá na aula prática, no laboratório, em tempo real. E agora eu vou traduzir aquilo aqui na linguagem matemática para a gente fazer as contas. Então veja o que foi feito. Lembrando, eu tenho uma amostra de vinagre, tá certo? Cuja composição é ácido acético diluído. Então, eu peguei 10 ml do frasco de vinagre. Veja só, aqui ó, a massa molar, lá da tabela periódica, a soma desses átomos aqui, ó, dá 60,06 gramas por mol. Esses 10 ml foram transferidos para um balão volumétrico de 100 ml. O volume foi inserido, né, até a marca de referência, como foi mostrada. Desses 100 ml, eu vou retirar uma alíquota, uma porção equivalente a 25 ml. Logo, você percebe o quê? Nós estamos titulando 1/4 desse valor. Logo, todos os resultados que eu encontrar a partir dessa titulação, pessoal, diz respeito aos 25 ml, e não à amostra original.
Por isso eu tenho um fator de diluição, que eu corrijo a massa antes de fazer a porcentagem. Fator de diluição, já mostrei para vocês, é muito fácil calcular. Eu pego o volume grande, divido pelo volume pequeno, 100 dividido por 25 dá 4. Logo, o meu fator de diluição é 4 vezes. Implica que eu estou titulando a quarta parte da amostra original. Eu vou ter que multiplicar isso por 4 para poder corrigir isso. Na bureta, veio o NaOH padronizado, hidróxido de sódio mais ou menos 0,1, fator de 1,0093, titulou, gotejou, gastou um volume médio de 3 titulações, equivalente a 21,1 ml. Esse foi o experimento. Como eu sempre digo para vocês, os procedimentos experimentais de química analítica são muito simples. É sempre a mesma coisa, uma bureta, um hélio, um agitador. Alguns detalhes, de um experimento para outro. Alguns eu vou ter que diluir, outros não. Mas a essência do procedimento é o mesmo. Aqui em cima, no slide, eu tenho a reação química. Observe que eu tenho o NaOH, que é uma base, reagindo com o ácido acético na proporção de 1 para 1. Vai formar um sal e água, acetato de sódio e água. Então, isso é importante para mim, 1 para 1. Isso implica que, quando eu determinar a quantidade de mol do NaOH, automaticamente eu encontro a quantidade de mol do ácido acético. Beleza? Então, vamos para a nossa receita de bolo. Pergunta que eu gosto sempre de fazer quando eu vou resolver. Professor, eu começo resolvendo aqui pelo que está na bureta ou pelo que está embaixo? Bom, a regra não é quem está em cima ou quem está embaixo. A regra é, eu sempre começo por aquele que eu não estou procurando. Eu estou procurando o ácido acético, logo eu vou começar pelo hidróxido de sódio. Primeiro passo, como sempre, determinar a quantidade de NaOH barra CH3COH. Implica relação de 1 para 1. Achei esse, achei esse. Essa quantidade, fórmula clássica, não muda, número de mol, é a concentração molar vezes o volume em litro, vezes o fator de correção, já que a solução é padronizada. Substituindo os valores, olha, no lugar da concentração, eu vou botar 0,1. Está aqui. Substituir. O volume é o volume médio de 3 titulações que eu gastei, foi 21,1. Acrescenta-se 10 a menos 3 para fazer a conversão disso daqui para litro, já que o volume tem que ser litro. Vezes o fator de correção, que é 1,0093. Montada a equação, com a calculadora em notação científica, 4 casas decimais. Se você não lembra como faz, aqui no rodapé está a colinha, vai me dar o resultado de 2,1296, 10 a menos 3, mol. Acabo de encontrar, pessoal, a quantidade de mol do NaOH, que, por sua vez, é a quantidade de mol do ácido acético. Uma vez que eu encontrei o número de mol do ácido acético e eu quero saber a porcentagem, o próximo passo é determinar a massa encontrada. Quantos gramas de ácido acético eu tenho nesses 10 ml avaliados aqui no experimento? A fórmulazinha também é clássica, massa encontrada é número de mol vezes a massa molar, vezes o fator de diluição, porque nesse caso eu tenho um fator de diluição, que é quantas vezes eu diluí, eu preciso corrigir para poder voltar lá na amostra original. Substituindo os valores, olha, o número de mol é o que eu encontrei no item 1, substituir aqui, vezes a massa molecular ou molar, o exercício deu, eu dei aqui nos dados, 60,06. Esse valor eu sempre vou fornecer, bem como a equação, substituir no lugar de M, e o fator de diluição é quantas vezes a solução foi diluída na hora de titular, 4 vezes. Fazendo a multiplicação, eu vou obter 5,1162, 10 a menos 1 grama. O que é isso? É a massa de ácido acético nesses 10 ml que eu avaliei.
do vinagre. Já que eu tenho a massa encontrada, eu vou para o item 3 para fechar a questão, determinando o teor. Observe, pessoal, um detalhe. Teor, massa encontrada, até agora, nós usávamos aqui massa da amostra. Todos os exercícios que nós fizemos envolvem massa da amostra. Todavia, agora, nós estamos trabalhando com uma solução líquida, uma amostra líquida. Solução líquida ficou ruim, né? A minha amostra líquida. Diferente dos exercícios que a gente já fez, que era sólido. Então, como a amostra é líquida, aqui não é massa da amostra, mas sim volume da amostra, multiplicado por 100 para dar a resposta em porcentagem. Substituindo os valores, olha, massa encontrada 5,1162, está aqui, 10 a menos 1, dividido pelo volume da amostra, 10. Observe, pessoal, que eu não acrescentei 10 elevado a menos 3 aqui, como eu fiz aqui atrás. Por quê? Aqui era volume barra litro. Aqui é só volume. Isso quer dizer que essa amostra aqui, eu não posso converter ela em litro, é em ml mesmo, é o que eu peguei de original. Vezes 100. Multiplicando por 100, dividindo por 10, eu vou obter 5,1162%. Dando uma resposta, pessoal, com apenas uma casa decimal, eu vou ter um teor de 5,1%. Agora, o que eu levo você a pensar? Nós determinamos aí o teor de um vinagre cujo rótulo diz que tem 4%. E nós encontramos 5,1%. Ou seja, eu encontrei mais do que a embalagem diz que tem. Isso quer dizer o quê? Que esse vinagre, nós estamos reprovando esse vinagre quanto ao teor percentual de ácido acético. Ele está com um valor superior ao permitido por lei. De acordo com a lei, eu posso ter 5% para mais, 5% para menos. Se você pegar 5% de 4, você vai ter 0,2. Então, eu teria 4,2 ou 0,2 para menos, 3,98% seria o que poderia ter de referência. E nós encontramos um valor 5,1%. Portanto, acima do valor fornecido. Isso é fato. Agora, com esse experimento, eu posso condenar esse vinagre? Eu vou dizer para você que não. Por que não, professor? Está meio contraditório o que você disse. Não sei se você lembra lá no experimento, quando eu apresentei, eu disse para vocês observarem bem o frasco do vinagre que a gente usou. E que o frasco tinha em torno de uns 30 ml apenas lá dentro. Isso implica, pessoal, que esse frasco já foi aberto e utilizado várias vezes. Quando esse frasco fica aberto, parte do líquido vai sair do frasco, né? Vai ebulir, vai sair, vai perder lugar. Logo, essa solução ela vai ficando, com o passar do tempo, cada vez mais concentrada, porque parte de solvente vai se perdendo. Esse frasco, ele já foi utilizado aí no mínimo em uns 2 anos de química analítica, e eu uso o mesmo frasco, tá certo? Bom, o que seria o ideal para a gente fazer esse experimento e ter, de fato, uma conclusão coerente? Era a gente pegar um frasco novo, lá do supermercado, abrir a primeira vez e fazer a análise. Possivelmente, esse frasco não daria esse resultado aqui que nós encontramos. Então, o resultado está acima do permitido, todavia, pelo procedimento experimental, eu fico sem condições de fato, bater o martelo e falar, olha, esse ácido está reprovado, tá? Exatamente por conta desses detalhes. Vamos agora para o segundo experimento, tá certo? O que é o segundo experimento que nós vamos fazer? Segundo experimento, pessoal, esse tem que ter bastante atenção. Aí no final você pode perguntar, tirar as dúvidas, sem problema. Olha só, experimento 2. Dosagem do MgOH2, que é hidróxido de magnésio,
em amostras de leite de magnésia. Então, o que eu bolei aqui? Eu bolei um experimento para a gente aplicar aquela ideia do total, do excesso e do reage, ok? Então, é para mostrar para você como que entra de fato essa história aí de joguei um tanto reagiu, um tanto sobrou, e aquilo que sobrou eu titulo, aí depois no final eu calculo o total, o excesso, subtrai para achar o que reage, e eu volto na amostra original para fazer a determinação. No texto, isso muitas vezes, por mais que a gente desdobre, tenta fazer ilustração, tentar ser didático, a gente ainda não consegue preencher algumas lacunas de entendimento que você só vai preencher quando vê de fato o experimento acontecendo. Sendo assim, eu criei esse experimento aqui exatamente para mostrar para você como que funciona essa história aí de total, excesso, reagente em excesso. Chamamos isso de titulação de retorno. É como se a gente fosse e voltasse para fazer a determinação. Então, pessoal, nós vamos agora para o experimento número 2. Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta aula de Química Analítica. Na verdade, quinta aula, né? Primeira nós fizemos padronização do hidroxódio, segundo do ácido clorídrico, a terceira nós fizemos a repadronização do ácido clorídrico, a quarta nós fizemos a determinação do teor de ácido acético no vinagre, fizemos uma titulação que envolve um fator de diluição, que é aquela questão onde a gente prepara uma solução, uma quantidade, retira uma porção para poder titular. E hoje, nossa quinta aula de Química Analítica prática, nós vamos fazer uma titulação de retorno. O que vem a ser isso? O objetivo é determinar a porcentagem de hidróxido de magnésio em amostras de leite de magnésia. Está aqui em minhas mãos o leite de magnésia, que nada mais é do que um neutralizante, né? Um antiácido estomacal, muito utilizado aí no tratamento de azia, essas queimações estomacais, oriundas aí do refluxo gastroesofágico. Então, é uma base. O hidróxido de magnésio é uma base e aqui está o nome comercial aqui de venda do leite de magnésia, onde eu tenho um teor percentual de leite de magnésia aqui. Segundo a embalagem, o teor de hidróxido de magnésio aqui é de 8% em peso por volume. Eu vou até anotar isso aqui no cantinho, a referência aqui, ó, a referência é 8% peso por volume, ou seja, é um título da massa por volume de solução, ok? Vou te dar mais um dado importante aqui, que é a densidade dessa solução. A densidade é 1,032, tá? Gramas por ml, tá? É a densidade aí dessa solução. Pois bem, qual é o nosso objetivo hoje? O nosso objetivo é aplicar a volumetria ácido-base dentro da química analítica para determinarmos o teor de hidróxido de magnésio nessa amostra de leite de magnésia, ok? Algumas peculiaridades que são importantes eu comentar com vocês aqui. Lembra, todo experimento está sujeito a erro e nós precisamos identificar os possíveis erros e tentar saná-los da melhor maneira possível. O que é isso aqui? Isso aqui é uma suspensão. As pessoas, quando tomam isso, em grande parte, tomam de forma errada. Por quê? O que é uma suspensão? Se eu deixar esse frasco em repouso, né, guardado lá no armário, e no outro dia eu for tomar, se eu não agitá-lo, eu vou, na verdade, tomar apenas a parte líquida desse medicamento, a parte sólida, que são os sólidos, que é, de fato, o medicamento, vai tudo para o fundo. Então, a pessoa acaba tomando água, ao invés de tomar o leite de magnésio.
Da mesma maneira que no experimento, se eu não tomar cuidado, e eu quero que você anote isso, porque os nossos resultados dependem disso, eu não vou falar se eu tomei esse cuidado, mas eu estou sinalizando isso para você já, né? Que se eu não agitei isso aqui na hora de pegar, possivelmente eu vou pegar só a parte mais líquida e obviamente eu vou ter um resultado bem abaixo do que está sugerido aqui no frasco. Então todos esses detalhes devem ser levados em conta quando você vai fornecer um relatório técnico a respeito, todas essas observações precisam ser apresentadas. Muito bem, então como nós vamos fazer isso? É uma titulação de retorno. E eu disse para você que talvez um dos exercícios mais difíceis que a gente tem aqui na análise da química é exatamente quando você tem reagente em excesso. Nós chamamos de titulação de retorno. Se adiciona um reagente em excesso, certo? Parte desse reagente vai reagir com a sua amostra e parte vai sobrar. O que nós titulamos, na verdade, é o excesso não reagido. E por aí chama retorno, porque do excesso a gente retorna para poder fazer a determinação propriamente dita da amostra. Nosso aparato experimental vai ser o seguinte, eu tenho o título da aula, dosagem do teor de MgOH2, que é o hidróxido de magnésio, em amostras de leite de magnésia, tá? Como vai ser feito o experimento? Na bureta eu vou carregar com NaOH padronizado, aquele mesmo NaOH que nós usamos aí no outro experimento, tá? Com um fator de 1,0093. Volume gasto é o que eu vou determinar a partir de 3 medidas, de 3 titulações, titulação em triplicata. Eu me reservo, de novo, a fazer apenas uma titulação com você, né? E vou passar o resultado da média das 3 análises, para não ficar enfadonho e cansativo, como a gente já fez na outra aula. No Erlenmeyer, eu vou colocar, observe, eu vou tirar na balança uma alíquota, uma amostra, uma massa de leite de magnésia equivalente a 0,4048 gramas. Então, eu peguei o frasco, fui lá na balança, tirei uma porção equivalente a 0,4048 gramas e pesei lá na balança, tá certo? Esse valor eu passei para dentro de um Erlenmeyer, para nós fazermos a titulação. Em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar em cima desses 0,4048 gramas, você vai ver isso na prática, 25 ml de ácido clorídrico a 0,1 molar, fator de correção. Opa, 1,0093. Lembra? É exatamente a solução de ácido clorídrico da nossa terceira aula prática, onde nós fizemos a repadronização, reajustamos o fator de correção, uma concentração exata, para que nós pudéssemos aplicá-lo em uma análise como essa. Então, 25 ml de ácido foram adicionados sobre essa amostra. Obviamente, essa amostra vai dissolver, tá? E esse ácido que eu adicionei, pessoal, ele representa o ácido total, porque uma parte desse ácido vai sobrar, que é o ácido em excesso. E eu vou titular o excesso de ácido com o NaOH. Em outras palavras, o NaOH na bureta, ele vai titular, base titula ácido. MgOH do leite magnésia também é base, então a base não pode titular base. Então, se eu adicionei ácido aqui em cima e eu vou titular com base, só pode ter acontecido uma coisa. O ácido adicionado sobrou. Eu adicionei ácido em excesso. Logo, esse ácido clorídrico ele vai ter 3 parcelas importantes. Uma que representa, nos 25 ml, o ácido total adicionado. Outra vai ser a porção que sobrou. E a porção mais importante para mim, no que tange os cálculos, é o ácido que reagiu com o MgOH. Certo? Então, como que eu vou encontrar isso? Nós vamos ver aqui na sequência de cálculo, eu vou fazer aquela continha que nós já fizemos em alguns exercícios na aula teórica. Para mim achar o que reagiu, eu vou pegar o total e descontar do excesso. Subtraindo o total menos o excesso, eu vou ter o que reagiu. Reações químicas envolvidas. Vale salientar que 3 gotas do indicador fenolftaleína, 1%, para fazer a mudança de cor. Reações envolvidas. Eu tenho ácido clorídrico reagindo com MgOH, formando sal
sal e água. Então, ácido clorídrico reage com hidróxido de magnésio, formando cloreto de magnésio e água, sal e água. Veja que a estequiometria é 2:1. Esses dois HCl aqui representam o ácido que reagiu desses 25 adicionados. Dos 25 adicionados, esse ácido aqui é o que reagiu. E é ele que eu preciso identificar. Porque uma vez que eu calculei esse ácido que reagiu, por regra de 3, eu determino a quantidade de hidróxido de magnésio contido na amostra. Tá? Outra reação aqui, sempre que tem uma titulação de retorno, normalmente nós temos duas reações ou mais. A outra reação é do ácido clorídrico com o NaOH. Esse ácido que reage com o NaOH é o ácido em excesso, é o que eu estou titulando. Na verdade, esse NaOH está titulando o HCl em excesso. Esse experimento aqui, na verdade, é a titulação do ácido em excesso. Por isso que é chamado de retorno, porque depois eu tenho que voltar aqui para encontrar o MgOH2, certo? Que é o hidróxido de magnésio. A reação do ácido clorídrico com NaOH já é conhecida, é 1:1, a gente já fez vários experimentos envolvendo isso, tá? Muito bem, como é que eu faço o cálculo? Já que eu quero chegar lá no teor percentual, eu quero determinar a porcentagem de hidróxido de magnésio no leite de magnésio. Veja, primeiro, sempre que eu tiver excesso, a minha sequência da minha receita de bolo, que eu sempre falo para vocês, vai ser ácido total, ácido em excesso, ácido que reagiu. Ok? Ácido total, como é que eu calculo? Número de mol é concentração vezes volume em litro vezes fator de correção, porque é uma solução padronizada. Ok? Quantidade de ácido em excesso. Como é que eu vou encontrar o ácido em excesso? Ora, eu vou encontrar a partir do NaOH. Como que eu calculo isso? Número de mol vai ser concentração vezes volume em litro vezes o fator de correção. Professor, a fórmula é a mesma? É. Todavia, os elementos envolvidos são diferentes. Aqui eu estou falando do ácido. Aqui, ainda que eu esteja determinando o ácido em excesso, esses valores aqui, ó, diz respeito ao NaOH. Por quê? Quem está titulando é o NaOH. Achando o NaOH, 1:1, eu acho o ácido em excesso. Por isso que aqui, ó, eu poderia dizer que aqui, ácido em excesso barra NaOH, né? Poderia dizer isso perfeitamente. Tá certo? Bom, uma vez que eu encontrei o ácido total, achei o ácido em excesso, eu preciso de achar o ácido que reagiu. E eu acho isso subtraindo o total menos o excesso. Encontrei o ácido que reagiu, eu vou estar exatamente nesta equação, ó. Aí eu posso determinar a quantidade de hidróxido de magnésio. Como que eu faço isso? Estequiometria. 2HCl para 1 MgOH2. A quantidade de ácido que eu encontrei aqui no item 3, ó, equivale a X de MgOH. Logo, eu encontro a quantidade de MgOH, certo? Contido na amostra. Achei esse MgOH, pessoal, eu vou lá para a massa encontrada. Massa encontrada é número de mol vezes massa molar. A gente vai fornecer a massa molar do MgOH2 e parto para o teor percentual. Tá certo? E aí, nós vamos comparar esse resultado com o resultado aí do frasco, fornecido no frasco, na embalagem do leite de magnésia. Ok? Então, esses são os fundamentos teóricos do experimento, os aparatos experimentais. Aqui nós vamos escolher 3 volumes relacionados às titulações. Obviamente eu vou mostrar para vocês apenas uma para economizar tempo e pegar a média e a partir daí fazer as continhas relacionadas. Ok? Bora para o experimento? Muito bem, pessoal, dando continuidade à nossa aula, nós já fizemos a explanação da base teórica, os fundamentos, agora vamos para o procedimento prático propriamente dito. Aqui eu tenho 3 frascos, né? 3 frascos aqui contendo amostras do leite de magnésia, veja que é leitoso mesmo, né? Branquinho, tá? 3 amostras, exatamente porque nós vamos fazer 3 titulações.
Todavia, eu vou fazer apenas uma, ok? Aqui, ao vivo com vocês. As demais eu vou dar uma pausa no vídeo e passo os resultados para não ficar cansativo. Então, a primeira que eu vou fazer, nós vamos usar uma massa dessa porção. Aqui está o leite. De acordo com o nosso roteiro, eu vou adicionar aqui dentro 25 ml de ácido clorídrico padronizado. Então está aqui o nosso frasco. Eu vou tirar aqui desse ácido clorídrico, ácido diluído. Pessoal, eu estou manuseando esse ácido fora da capela, tá certo? Por quê? Porque é um ácido diluído. Ácido concentrado deveria ser manipulado isso dentro de uma capela. Como é que ele está diluído, né? Bem diluído, um ácido a 0,1 molar, então não tem problema eu manusear ele aqui como eu estou fazendo, tá? Então vale deixar essa observação para vocês. Então tirei aqui 25 ml do ácido clorídrico e eu vou passar aqui para dentro desse Erler, a minha primeira amostra. Você vê que à medida que o ácido vai caindo sobre o leite de magnésia, ele vai dissolvendo, olha só, ele vai solubilizando, tá? Isso quer dizer que há uma reação química aqui acontecendo, tá certo? Então, olha, eu solubilizei todo o leite de magnésia, ou em outras palavras, o hidróxido de magnésio. Lembra, eu disse para vocês que esses 25 ml que eu adicionei aqui representam o ácido total. Você tem que guardar isso, você tem que entender isso. Desses 25 ml adicionados, uma parcela neutralizou o MgOH, uma parcela sobrou. Isso quer dizer o quê? Que essa solução, como ela está aqui agora, ela é ácida. É uma forma de eu provar para você que sobrou o ácido aqui. Você quer ver? Como que eu provo? Ó, se aqui for ácido, ao colocar o indicador 3 gotinhas, a solução permanece incolor. Ok? Tá? Deixa eu pegar um frasco aqui, depois eu peso outra amostra, só para te mostrar como seria se eu adicionar isso aqui em cima do leite, na base, ó. Olha lá. Fica rosa, porque isso aqui é uma base, tá certo? Então, se eu adicionei 25 ml de ácido aqui e adicionei o indicador e ficou incolor, é porque tem ácido em excesso. Eu tenho ácido sobrando. Então, esta é uma prova cabal que eu tenho ácido em excesso. Portanto, trata-se de uma titulação de retorno. Logo, eu estou, então, com a minha amostra já com ácido adicionado e eu vou colocar isso para poder titular. Antes disso, nós vamos, obviamente, carregar a bureta com o NaOH padronizado também, certo? Fecha a torneirinha, vamos subir lá, com o funil erguido um pouco, eu vou adicionar aí o hidróxido de magnésio, vou deixar passar do zero, não me preocupe com isso agora, vou trazer para o próprio frasco mesmo, abro de uma vez para soltar, tirar o ar, eliminar o ar da ponteira e a partir daí eu faço o ajuste do menisco, do zero da bureta. Feito isso, eu vou pegar o Erlenmeyer contendo aí a amostra neutralizada, tá certo? Com ácido e o ácido em excesso, o ácido que sobrou aí, tá? Que é exatamente o que eu vou titular, tá? O que eu vou titular é esse ácido que sobrou. Vou ajustar um pouquinho aqui esse negócio para ficar bem dentro. Beleza? Ok, pessoal? Então agora, o que eu vou fazer? NaOH na bureta, vou adicionar sobre o ácido em excesso, vale salientar, tá? A hora que o indicador mudar de cor, como a gente já está acostumado, aquela cor levemente rosada, eu paro. Então, fazendo a titulação, veja,
Eu vou adicionando. Foi aí cerca de 2 ml e já começa a aparecer uma cor vermelha, uma cor rosa, tá? Isso é um sinal que eu não vou gastar muita coisa aqui, diferente do que a gente já tem feito até então, né? Gasta-se muita coisa aí, mais de 20 ml nas titulações anteriores. A solução está quase mudando. Ó. Ainda não, vou adicionar mais uma gotinha. E vamos ver os 30 segundos. Acho que não vai dar, vamos adicionar mais uma. Agora eu acho que dá. Segundos, deu tempo, e agora eu vou fazer a leitura. Olha, essa leitura ela deu exatamente 15,5 ml, tá certo? 15,5 ml foi o volume gasto nesta primeira titulação, ok? Perfeito? Procedimento prático rápido, simples, você vê que todos os experimentos, né, o procedimento acaba sendo o mesmo, algum detalhe de um reagente, mas os procedimentos do método clássico da química analítica, a titulometria, é simples, tranquilo de se fazer, ok? Então agora eu vou dar uma pausa no vídeo, vou fazer a determinação dos outros e já volto com vocês apresentando os 3 resultados aí, ok? E a média. Até daqui a pouquinho. Bem, pessoal, estamos dando continuidade, né, à nossa aula. Nós fizemos a primeira titulação, né, coletamos o valor, o volume 1 de 15,5, tá certo? Poupei vocês de verem a mesma titulação mais 2 vezes. Então, o volume 2 da segunda titulação deu 15,6 e o volume 3 deu 15,5, exatamente o mesmo valor. Fazendo um volume médio, eu vou ter 15,5 mais 15,6 mais 15,5. Somando e dividindo por 3, eu vou obter, espera aí, 15,5, 15,5, 15,6. Dividido por 3 dá 15,53. Olha só, o volume aqui deu 15,53, tá certo? Então esse é o volume que nós vamos utilizar aqui, ó, volume médio gasto, 15,53 ml, tá certo? Então, esse foi o nosso experimento de hoje. Tendo em vista a determinação do teor de MgOH, que é hidróxido de magnésio, em amostras de leite de magnésio. Logo nós vamos partir para os cálculos e fazer as determinações relacionadas aí ao teor e fazer uma comparação com o valor prescrito no rótulo. Vamos gerar uma discussão a respeito disso durante a nossa aula de resolução de exercício. Grande abraço, te vejo lá na nossa aula envolvendo os cálculos. Vamos então para os cálculos. Experimento número 2. Vamos lá. Veja bem, aqui está o aparato experimental, tá? Nós tiramos aqui as informações obtidas a partir do experimento. O que eu tenho? Eu peguei uma amostra de leite de magnésia, amostra média, equivalente a 0,4048 gramas, coloquei em um recipiente. Adicionei 25 ml de ácido
Esse ácido representa o total, como foi dito lá no experimento, a 0,1 molar, fator de correção 0,093. Então, a concentração do ácido foi o ácido que nós padronizamos, inclusive, pessoal, nós fizemos a correção dele, né? Você vai lembrar, fizemos a repadronização dele e adicionei esses 25 ml sobre o ácido. Então, 25 ml sobre o leite de magnésio. Esses 25 ml representam o ácido total. Lembra lá? Esses 25 ml representam o total. Uma parte vai reagir com leite de magnésia, com MgOH do leite de magnésia, que é essa primeira reação, 2:1. E uma parte vai sobrar, que é o ácido em excesso. Mostrei para você lá, de fato, provei para você que tinha ácido sobrando. E o ácido que sobra, olha a bureta, eu vou carregar com NaOH, que eu já conheço também, já foi padronizado, e vou titular o ácido que sobrou, o ácido em excesso. O volume que gastou do NaOH nessa brincadeira foi 15,53 ml. Faz a titulação, muda de cor, gastou isso, como a gente viu no experimento. Certo? Então, titulação de retorno tem excesso. A receita de bolo é total, excesso, reage. Eu preciso fazer essa sequência sempre. A quantidade de ácido total, como é que eu vou calcular? A fórmulazinha de sempre. Quantidade em mol é a concentração molar do ácido, olha aqui o dado, ó, 0,1, vezes o volume de ácido utilizado em litro é 25, vezes 10 a menos 3, vezes o fator de correção. Na verdade, aqui é FC, fator de correção. Eu coloquei o FD aqui, mas é FC, né? A história do copia e cola, você acaba esquecendo de mudar aqui o texto, que é FC. Substituindo os valores, pessoal, ó, concentração 0,1, volume 25 vezes 10 a menos 3 para virar litro, vezes o fator de correção. Tá? Apliquei o fator de correção, logo, o resultado eu vou ter de 2,5233, 10 a menos 3 mol. Achei a quantidade de ácido total, ok? Acho que eu vou até sair da tela um pouquinho aqui para me corrigir esse FD, que aí fica gravado certinho para vocês revisarem. Só um minutinho que eu vou sair da tela e já volto aqui. Prontinho? Já estamos de volta. Voltando lá para onde a gente estava, então o FC, né, já fiz a correção aqui, 0,1, multipliquei, deu 2,5233, 10 a menos 3 mol de ácido clorídrico total. Achei o ácido total. Próximo passo, pessoal, achar o ácido em excesso. Como que eu vou encontrar o ácido em excesso? Pelo NaOH. O NaOH é que titulou o ácido em excesso. E o NaOH com ácido em excesso, olha a reação, é 1:1. Então, se eu encontrar o NaOH, eu encontro o ácido em excesso, como foi bem explicado lá no vídeo também. A fórmula é a mesma. Número de mol, concentração vezes volume em litro, vezes fator de correção. Só que agora eu vou olhar para cá, para o NaOH. A concentração é a mesma, 0,1. O volume que gastou foi o que gastou na titulação, 15,53 ml, que eu vou acrescentar 10 a menos 3 para poder virar litro, vezes o fator de correção, que também é 1,0093. Você vai lembrar que o fator de correção, quando a gente fez o ajuste do ácido na terceira aula prática, deu o mesmo valor da base. Fazendo essa multiplicação, eu tenho 1,5674
10 a menos 3 mol. De quê? De ácido clorídrico em excesso. Logo, pessoal, se eu tenho o total e eu tenho o excesso, a diferença do total pelo excesso dá o ácido que reagiu, que de fato é o que me interessa, pessoal. Me interessa esse ácido aqui, ó, o ácido que reage. Por quê? Porque ele reage com o MgOH que eu estou querendo determinar a porcentagem. Então, quando eu encontrar esse ácido que reage, olha, a metade é 2 para 1, então o MgOH é a metade do que eu encontrar aqui. Eu vou encontrar o número de mol do MgOH. E a partir daí, calcular a massa encontrada e achar a porcentagem, que é o objetivo do experimento. Então, vamos fazer aí a quantidade de ácido que reagiu. Essa quantidade é calculada pela diferença, quando eu mostrei lá no próprio experimento. Total menos excesso dá o que reage. Então, eu peguei 2,5233, que é o total, descontei do 1,5674, que é o excesso, deu 9,5590, 10 a menos 4 mol. Calculador em notação científica, não podemos esquecer isso. Bem, então, achei esse ácido aqui, que é o ácido que reage. Pessoal, eu achei esse ácido aqui, ó. Cuidado. Achei o ácido, achei o MgOH, professor? Não, porque a reação não é 1 para 1, é 2 para 1. Então, o MgOH, na verdade, é a metade desse valor aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho 2 ácidos para 1 MgOH. Então, eu tenho um Mg para 2, então tem a metade. Logo, a quantidade de MgOH, levando a estequiometria de 2 para 1, vai ser a metade. Então, o número de mol vai ser esse valor dividido por 2, que é a estequiometria. Quando eu pego esse valor e divido por 2, eu vou obter 4,7795, 10 a menos 4 mol. Mol de quem? MgOH2. Agora sim, eu encontrei o MgOH2. Bom, já que eu encontrei o número de mol do MgOH2, agora eu posso achar a massa encontrada. Por que eu quero a massa encontrada, professor? Porque eu quero a porcentagem. E a porcentagem é calculado massa encontrada sobre massa da amostra vezes 100. Como acha a massa encontrada? Número de mol vezes emão. Professor, no exercício anterior tinha um FD aqui. Por que aqui não tem? Porque aqui não houve diluição. Eu não preparei um tanto e tirei uma parte para titular. Diferente do exercício do experimento anterior. Então, aqui é só número de mol vezes massa molar. Número de mol é o que eu encontrei no item 4. Massa molar, eu dei aqui, ó, 58,33, que é a massa do MgOH, massa molar. Como eu disse, sempre irei fornecer esses valores, bem como as equações balanceadas. Fazendo a continha, pessoal, eu vou obter 2,7879, 10 a menos 2 gramas. O que eu achei? Eu achei que nessa amostra de 0,4048 gramas, eu tenho, ó, 2,7879, 10 a menos 2 gramas. Isso aqui seria 0,02788 gramas, porque esse 10 a menos 2 volta 2 casas para trás. Tá? Então, isso aqui é a quantidade de MgOH contida nessa amostra. Agora eu fecho com a porcentagem, o teor. O teor é a massa que eu encontrei, que é isso aqui, dividido pela massa que eu pesei, nesse caso a massa da amostra, que é 0,4048. Pessoal, no exercício anterior a gente usou o volume da amostra. Foi, porque o exercício anterior era líquido. Agora é sólido, então é massa da amostra. Vezes 100, para dar a resposta em porcentagem. Substituindo os valores, ó, no lugar da massa encontrada, eu tenho 2,7879, 10 a menos 2 gramas, dividido pela massa da amostra, que é 0,4048, vezes 100. Fazendo a continha, eu vou obter 6,9%. Ok? Esse valor encontrado, pessoal, ele refere
ao teor percentual de MgOH no frasco em porcentagens peso por peso ou massa por massa em grama. Por que eu chamo atenção a respeito disso? Se você lembrar, eu vou voltar lá não tem como voltar, porque é vídeo, né? Mas eu vou te lembrar. Lá no vídeo, quando eu mostrei para vocês lá, eu disse o rótulo do leite magnésio. O rótulo diz que o teor de hidróxido magnésio lá é 8%. Peso por volume. E aqui nós achamos peso por peso. Tá? Peso por peso. Por isso que lá no rótulo da embalagem, eu ainda passei para vocês um dado, que é a densidade do leite magnésio. Porque a partir do dado da densidade, dá para a gente converter esse resultado aqui em peso por volume e poder chegar de forma mais próxima do resultado expresso lá no rótulo. Mas, como a densidade lá é 1,032, isso aqui vai mudar alguns centésimos aqui se a gente fizer essa correção. Ok? Na verdade, não justifica a diferença do resultado em relação ao dado no rótulo. Lá no rótulo, você vai ver que o resultado apresentado era 8%, enquanto que aqui nós achamos 6,9%. Ok? Então, encontramos aqui um resultado um pouco abaixo do resultado também prescrito no rótulo. Muito bem, pessoal. Então, a gente encerra a aula aqui, né? Foram apresentados 2 experimentos aí, determinação do teor de ácido acético no vinagre e do hidróxido magnésio no leite de magnésia.